Há dias em que o mundo parece desabar, e tudo o que resta é o eco da própria respiração. Às vezes, a vida não tira de nós o que amamos. Ela apenas nos esvazia do que não somos. E é nesse vazio, nesse silêncio profundo, que pela primeira vez podemos nos ouvir de verdade. Esta é a história do dia em que perdi tudo e encontrei a mim mesmo. Eu não sei exatamente quando tudo começou a ruir. Talvez não tenha sido de uma vez só. Talvez tenha sido aos poucos, como uma parede que vai rachando silenciosamente até o momento em que cede. Lembro de acordar em mais uma manhã qualquer, cercado pelo mesmo som abafado dos carros lá fora, o mesmo café morno na caneca de sempre, o mesmo reflexo cansado no espelho do banheiro. Havia algo em mim que eu não sabia nomear, algo que pesava o corpo, que tornava cada respiração um esforço e cada sorriso uma encenação. Por fora, eu era o retrato da normalidade, trabalhava num escritório, cumpria metas, fazia o que se esperava de mim. Mas por dentro eu estava desaparecendo. Aos poucos deixei de ouvir minha própria voz. Deixei de sentir prazer nas pequenas coisas. Deixei de me reconhecer. As pessoas ao redor me chamavam de bem-sucedido. Eu tinha um emprego estável, um apartamento, um carro, um plano de saúde. Tudo aquilo que a sociedade chama de vida resolvida. Mas o que ninguém via é que eu estava vazio. E o vazio não dói de uma vez. Ele corrói devagar, como uma gota que insiste no mesmo ponto até abrir um buraco. Comecei a acordar sem motivo. Acordar, não viver. Os dias eram réplicas uns dos outros. O metrô, os rostos apressados, o som metálico das portas se fechando, o cheiro de café requentado na empresa, a sensação constante de estar em algum lugar, mas não pertencer. E foi nesse ciclo de dias iguais que eu percebi, eu havia me perdido. Perdido de mim mesmo. Não foi um acidente, nem uma tragédia. Foi simplesmente o acúmulo do que não se diz, do que se engole, do que se adia. Era o peso daquilo que eu não escolhi, mas aceitei. E naquele momento, sentado diante de uma tela iluminada, digitando relatórios sem alma, percebi. Eu não sabia mais quem era. Naquela noite saí andando sem destino pela cidade. As luzes dos prédios pareciam me observar, indiferentes. Cada janela acesa contava uma vida que não era a minha. Chovia fraco, e o som das gotas batendo no asfalto parecia marcar o ritmo dos meus pensamentos. Pensei em tudo que construí, e percebi que nada daquilo me sustentava por dentro. Tinha tudo, e ao mesmo tempo nada. Foi ali, parado diante de uma vitrine qualquer, vendo meu reflexo distorcido no vidro molhado, que senti o peso da verdade. Eu havia perdido tudo. Mas ainda não sabia que era exatamente ali, naquele abismo silencioso, que algo novo começaria a nascer. Você está sendo convidado a fazer parte do canal. Mande uma história, mande um relato, deixe um comentário. Dê sugestões para novas histórias, ou simplesmente deixe um joinha. Os dias seguintes pareciam cópias mal feitas uns dos outros. Acordava, vestia a mesma camisa amarrotada, pegava o mesmo caminho até o trabalho. Mas algo em mim já não acompanhava o corpo. Era como se eu tivesse deixado a alma em algum ponto do caminho e continuasse apenas por inércia. As pessoas falavam comigo e eu respondia por reflexo, sem entender direito o que diziam. Os sorrisos nos corredores pareciam todos ensaiados. Eu também sorria, e cada vez que fazia isso sentia uma pontada de vergonha, como quem mente sem precisar. No escritório, as luzes brancas e o ar-condicionado gelado me davam a sensação de estar num aquário. Via as pessoas mexendo os lábios, digitando, rindo, e tudo soava distante, como se eu estivesse debaixo de água. Havia um ruído constante dentro da minha cabeça. Não era físico, era emocional.
um zumbido de pensamentos que nunca se calavam. À noite, eu chegava em casa e deixava as luzes apagadas. Sentava no chão da sala e ficava olhando para a cidade pela janela. Os prédios piscando lá fora, os carros passando, as sirenes, o movimento incessante. Tudo me fazia sentir ainda mais parado. Como se o mundo inteiro se movesse, menos eu. Comecei a perder prazos, a esquecer compromissos, a responder e-mails incompletos. Um dia, o chefe me chamou na sala e perguntou se eu estava bem. Sorri e disse que sim. A mentira saiu fácil, automática. Mas no fundo, eu já sabia, eu estava desmoronando. O sono começou a desaparecer. Deitava, mas não dormia. Fechava os olhos, e a mente me puxava para dentro de mim mesmo, um labirinto de perguntas sem resposta. Por que estou fazendo tudo isso? Para quem? Para quê? Não tinha mais vontade de nada. Nem de comer, nem de sair, nem de ver ninguém. O silêncio se tornou meu único companheiro constante. E de certa forma, comecei a gostar dele. Porque o silêncio, por mais doloroso que fosse, não me cobrava nada. Ele apenas me deixava existir, ou, talvez, definhar em paz. Foi nesse ponto que as pessoas começaram a se afastar. Não por maldade, mas porque eu já não sabia mais ser companhia de ninguém. E quanto mais me afastavam, mais eu me isolava. Passei a trabalhar em casa com a desculpa de que precisava de concentração. Mas na verdade era medo. Medo de que alguém percebesse o quanto eu estava quebrado. Medo de que o mundo descobrisse o vazio que eu tentava esconder. As horas perderam significado. Acordava ao meio-dia, dormia ao amanhecer. Comia o que tivesse, ou não comia nada. Comecei a deixar de pagar contas, a acumular papéis na mesa, a viver num pequeno caos controlado. Lembro de um dia específico, talvez o pior de todos. Acordei e simplesmente não quis levantar. Fiquei olhando o teto por horas, imóvel, como se cada movimento custasse energia demais. E enquanto o mundo lá fora seguia, eu sentia que o meu parava ali, naquele quarto escuro, naquele instante. Foi nesse dia que percebi que o perder tudo não é quando tiram algo de você. É quando você mesmo abre mão, aos poucos, sem perceber. Abre mão dos sonhos, da fé, da esperança, da própria voz. E quando dá por si, já não resta mais nada. Chorei. Não aquele choro libertador, chorei em silêncio, como quem se desfaz por dentro. E entre uma lágrima e outra, um pensamento atravessou minha mente. Se eu desaparecesse hoje, alguém notaria? Foi aí que entendi que eu tinha chegado ao limite. E curiosamente, foi ali, naquele fundo, que um fio de algo novo começou a brilhar. Fraco, quase imperceptível. Mas estava lá. Eu não planejei desaparecer. Apenas parei de tentar existir da maneira que esperavam de mim. Desliguei o celular. Fechei o computador. Avisei no trabalho que precisava de um tempo. Eles não perguntaram quanto, e eu também não sabia responder. Empacotei algumas roupas, peguei um caderno em branco e saí. Sem destino, sem pressa, sem direção. Andei pela cidade até as luzes começarem a se misturar, até o concreto perder o sentido. No fim acabei alugando um pequeno quarto nos arredores, um lugar barato, velho, com uma janela que dava para um muro. Ali, o mundo ficou em silêncio. Nenhum som de notificações, nenhuma voz dizendo o que eu deveria ser. Só o barulho distante da rua e o som do próprio coração tentando lembrar como era bater com calma. Nos primeiros dias foi estranho. O silêncio era pesado, quase sufocante. A mente, acostumada com o ruído constante, tentava preencher aquele vazio com lembranças, arrependimentos, medos. Tudo que eu havia evitado encarar, começou a vir à tona. Lembrei da infância, dos sonhos que abandonei, das promessas que fiz a mim mesmo e que esqueci no caminho.
Lembrei de quando eu ainda acreditava que a vida era feita de propósito, e não de obrigações. E chorei por aquele menino que eu tinha deixado para trás. Comecei a escrever. Sem pretensão, sem estrutura. Palavras soltas, rabiscadas, sujas de emoção. Escrevi sobre o cansaço, sobre a solidão, sobre o medo de não ser ninguém. E sem perceber, entre uma página e outra, comecei a escrever também sobre esperança. Foi nesse quarto silencioso que algo em mim começou a mudar. Não de repente, mas como o nascer do sol, que começa com um risco tímido no horizonte e pouco a pouco ilumina tudo. Passei dias inteiros apenas observando. A luz entrando pela fresta da janela, o pó dançando no ar, o som distante da vida lá fora. Era como se o mundo dissesse, você ainda está aqui. E, pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente. Comecei a caminhar pelas ruas sem destino. Via pessoas apressadas, rostos preocupados, olhares vazios, e percebia neles o mesmo que havia em mim. A cidade parecia um organismo vivo, respirando pressa, engolindo gente. E eu me perguntava, quantos de nós estão vivos de verdade? Um dia, parei em frente a um parque. Sentei num banco e fiquei ali por horas, observando as folhas caírem. Um vento leve passava entre as árvores, e pela primeira vez em meses eu senti paz. Não aquela paz forçada das frases motivacionais, mas uma paz simples, silenciosa, honesta. A paz de apenas existir. E foi nesse instante que percebi algo. Eu não tinha perdido tudo. Eu apenas estava reaprendendo o que realmente importava. A perda final não era o fim, era o espaço que se abre quando o velho vai embora e o novo ainda não chegou. Era o intervalo entre quem eu fui e quem eu estava me tornando. Era o silêncio entre duas músicas. Aos poucos comecei a me reconectar com o mundo, mas de outro jeito. Sem máscaras, sem correria. Falava menos, ouvia mais. Trabalhava de forma simples, sem me cobrar tanto. E principalmente comecei a sentir gratidão pelas pequenas coisas. Um café quente, um pôr do sol, um sorriso genuíno. Entendi então que o vazio não era um castigo. Era um convite. Um convite para olhar para dentro. E no fundo, foi no momento em que perdi tudo o que me definiam, as coisas, as conquistas, as expectativas, que finalmente encontrei o que sempre busquei, a mim mesmo. O tempo passou, não sei ao certo quanto. Perdi a contagem dos dias, das horas, das obrigações. Mas, de alguma forma, foi o melhor tipo de esquecimento que já vivi. Aquele quarto simples se tornou o lugar onde aprendi a me ouvir de novo. E um dia, sem planejar, senti vontade de sair. Mas dessa vez não era fuga, era retorno. Caminhei pelas ruas e percebi que nada havia mudado. E ao mesmo tempo, tudo estava diferente. Os prédios eram os mesmos, as pessoas eram as mesmas, o barulho da cidade era o mesmo. Mas eu não era mais o mesmo. Agora eu via beleza nas coisas pequenas. A mulher sorrindo enquanto vendia flores na esquina. O cachorro correndo atrás de um pombo. O menino rindo sozinho ao pular poças de água depois da chuva. Antes, eu passava por tudo isso apressado, distraído. Agora, eu olhava e via. Voltei a trabalhar, mas em outro lugar. Um emprego mais simples, com menos pressão, com mais alma. Aprendi que o valor do trabalho não está no salário, mas na paz que ele te traz quando o dia termina. E que sucesso não é o que o mundo te aplaude, é quando você se sente inteiro no silêncio da própria consciência. Reencontrei amigos. Alguns ficaram, outros seguiram seus próprios caminhos. Mas, pela primeira vez, não senti a necessidade de provar nada para ninguém.
descobri que estar com alguém só vale a pena quando a presença é leve, e não uma obrigação. Voltei a ver meus pais. Eles envelheceram, e eu percebi o quanto o tempo havia passado enquanto eu tentava correr atrás de algo que nunca existiu. Conversamos por horas. Sem cobranças, sem máscaras, apenas amor. E ali, naquele abraço simples, entendi o quanto eu havia estado ausente mesmo quando estava presente. Comecei a escrever de novo, mas não relatórios nem planilhas. Escrevia sobre sentimentos, sobre o cotidiano, sobre a redescoberta de existir. Alguns textos compartilhei com pessoas próximas, outros guardei só para mim. Mas em cada palavra havia uma verdade, a de que a vida é imperfeita, e tudo bem ser assim. Hoje não tenho tudo o que já tive, mas o que tenho agora é real. Tenho paz quando acordo, gratidão quando anoitece. E quando me olho no espelho, não vejo mais o vazio. Vejo alguém que finalmente se reconhece. Perder tudo não foi o fim. Foi o começo. Porque às vezes é preciso que o mundo desabe para que o chão verdadeiro apareça. E só quando você para de correr atrás do que esperam de você, é que encontra o que realmente é. Aprendi que a felicidade não mora em conquistas grandiosas. Ela se esconde nas coisas sutis, no cheiro de café, no som da chuva, no abraço que demora um pouco mais, no riso que nasce sem motivo. A felicidade é pequena, mas quando você aprende a enxergá-la, ela preenche o mundo inteiro. Hoje, quando olho para trás, vejo aquele momento, o dia em que perdi tudo, como uma bênção disfarçada. Eu precisei perder tudo que não era eu, para finalmente encontrar quem eu sou. E agora eu entendo. A vida não é sobre vencer, acumular ou provar. A vida é sobre sentir. É sobre estar presente. É sobre se reencontrar, todas as vezes que o mundo tentar te fazer esquecer de quem você é. E se um dia eu voltar a me perder, porque todos nós nos perdemos, de tempos em tempos, já sei o caminho de volta. Ele começa no silêncio e termina dentro de mim.